Este é o guia definitivo para mostrar para você, brasileiro, cristão, que votar em Lula em 2022 no segundo turno não é a sua opção. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Pauta de valor é uma pauta atrasada? A pauta de família é uma pauta atrasada, Lula? Vocês se lembram que o Lula disse que igreja não pode ter partido político? As igrejas não têm que ter partido político. Pois é, esse é o mesmo Lula que agora está recorrendo ao Papa para dizer que ele está com medo do segundo turno. Tem muita fake news religiosa correndo por esse mundo. É o mesmo Lula que das últimas publicações do seu Instagram, maioria delas agora são de publicações religiosas. Porque tem gente que não está tratando a igreja para custar da fé ou da espiritualidade. Está fazendo da igreja um palanque político. O Lula deve estar muito preocupado por causa daquele vídeo daquele satanista que parece que estava pedindo voto para ele e fazendo trabalhos espirituais contra o Bolsonaro. Meu presidente Lula, vou banindo agora, vou cortando todas as negatividades. O mesmo satanista que parece uma versão do capeta de Wesley Safadão. Se preparem, antigos espíritos do mal. Mas se o Lula é tão cristão como ele diz, por que em 2016, em abril, num discurso durante um evento, o ex-presidente falou sobre o aborto dizendo que sou católico, sou cristão, até conservador? De vez em quando eles perguntam assim pra mim: Lula, você é contra ou a favor do aborto? Eu respondia: eu, marido de Dona Marisa, pai de 5 filhos, sou contra o aborto. Mas como presidente da República, eu vou tratá-lo como questão de saúde pública. Lula, questão de saúde pública não deve ser questão relacionada ao aborto, porque a gravidez não é uma doença para ser curada pelo sistema, e muito menos o sistema universal de saúde, o sistema do SUS, deve ser um lugar onde os ventres vão se transformar em túmulos dos filhos das suas mães. Mas na mesma situação, em 2016, o Lula continuou dizendo: a mulher tem que ter liberdade sobre seu corpo. Cada um tem o direito de cuidar do corpo do jeito que quiser. Ou seja, é contra o aborto, pelo menos ele diz isso, mas a mulher pode fazer o que ela quiser. Ou seja, na prática, ele é a favor. Da mesma maneira, em 2021, ele disse: eu acho que o aborto é um direito da mulher. Bom, se é direito, então você na prática é a favor, o seu discurso é apenas palavra vazia. Aqui no Brasil, por exemplo, Martim, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Ou como ele disse explicitamente, todo mundo deveria ter direito ao aborto e não ter vergonha disso. Então uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com agulha de crochê. Ela fica tomando chá de qualquer coisa. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, e para Berlim procurar um aborto, tem que fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Isso pra mim já bastaria pra não votar em Lula em 2022. Essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Porém, a gente tem que olhar outras situações, como por exemplo a posição dele em relação às drogas. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Como é que a gente vai tratar? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? A gente vai ver jovens, meninos, negros e meninas, ou seja, da periferia, porque é encontrada com baseado, é presa e fica 2 anos sem ter alguém para ir lá liberar essa criança? A gente vai continuar? Lula, segundo o Poder 360, está estudando mudar a lei de drogas para reduzir o número de presos. Que coisa bonitinha esse cristão. Tem demônio sendo chamado de Deus. E a cantora Anitta, também apoiadora de Lula, depois de tatuar o butico, pediu agora também para que o Lula mudasse e legalizasse a lei para poder liberar a maconha. Se você olhar as diretrizes do programa de governo do Lula, porque programa de governo ele não tem, não vai mostrar para ninguém, número 34, ele diz o seguinte, que o atual modelo bélico de combate ao tráfico será substituído, ou seja, a guerra às drogas armada não vai poder ter mais. Segundo ele, isso é errado. Bom, pelo jeito só quem pode ter arma é bandido,
né? Continua ele. Como vai ser feito isso? Com estratégias de enfrentamento e desarticulação das organizações criminosas, baseadas no conhecimento da informação, com fortalecimento da investigação e da inteligência. Tudo bem, você foi lá e vai fazer estratégia, porque você vai conversar com os traficantes, você vai tocar Imagine para eles, do John Lennon, você vai oferecer uma rosa, você vai fazer o quê? Vou conversar no boteco com cachaça para liberar, para resolver o problema do tráfico. Lembrando o seguinte, o amigo do Lula, Gustavo Petro, atual presidente da Colômbia, que é um ex-guerrilheiro, defendeu a cocaína no palanque da ONU. A cocaína, ou el carbón, ou el petróleo. El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos. Así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial, cosas de la injusticia. Sim, o Lula, amigo dele. Inclusive o Lula comemorou a vitória dele na Colômbia. Que tipo de pensamento essa gente tem? Que só pensa em fazer o mal. Ah, e teve ainda o caso do cristão Lula tomando banho de pipoca de pai de santo. Teve o caso de Lula, o grande cristão, tomando passe de Umbanda. Recebendo uma estátua do Zé Pilintra. Em nome do meu povo da Umbanda do Ceará, eu lhe entrego Zé Pilintra das Almas, um grande mestre, curador. Eu fico pensando, que cristão que se diz cristão de fato interage com Umbanda, com Candomblé e etc. É só uma pergunta. E sobre ideologia de gênero, vocês já perceberam que Lula não fala desse negócio? Porque ele sabe que pega mal com o público cristão, que agora ele está tentando se dizer o beato. Olha as políticas das diretrizes do seu possível governo, que eu acho que não vai acontecer. Você, cristão, veja o número 41. Políticas que garantam o direito à saúde integral desta população, a inclusão permanente da educação no mercado de trabalho e que reconheçam o direito das identidades de gêneros e sua expressão. Tá aí pra quem quiser ver. E se você esqueceu, eu vou lembrar. Faz muito tempo, desde 2009 que o Lula está tentando implantar a ideologia de gênero como uma regra no Brasil inteiro. Se você esqueceu, o Berberra aqui vai lembrar para você. Em 2009, no dia 21 de dezembro, Lula, sim, assinou o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, o famoso PNDH 3, de que se fala tanto. Um decreto 7037. Veja só, se fosse aprovado, ele teria inserido a ideologia de gênero no Estado brasileiro com força. E outras coisitas mais que estão ali, como casamento gay, nome social de travesti e transexual, adoção de crianças por casais gays, nome social em documentos oficiais, educação sexual nas escolas, inclusive para crianças, mudança de sexo autorizada e paga pelo SUS, legalização do aborto e todo tipo de maluquice. Nesse PNDH 3 do Lula, que ele botou lá em 2009 e não foi para frente, ele inclusive previa regular os meios de comunicação que não seguissem as diretrizes da ideologia de gênero, apoio à legalização do aborto, mudança de sexo, etc. O meio de comunicação, segundo o programa dele, que não seguisse essas diretrizes, seria cassado ou multado ou sofreria alguma penalidade administrativa. Poderia ter até a sua concessão cassada. Essa é a verdade. É preciso que haja regulamentação na imprensa. Esse programa ainda incluía retirar de todos as instituições e lugares públicos os símbolos religiosos. Sim, tirar a cruz de Cristo dos lugares públicos. Esse é o Lula cristão. Tem muita fake news religiosa correndo por esse mundo. Inclusive ele mesmo que falou que as pessoas tinham que enfrentar, essa é a palavra que ele usou, enfrentar padres e pastores que, segundo ele, estiverem mentindo. Se o pastor estiver falando coisa séria, a gente respeita, mas se ele estiver mentindo, a gente tem que enfrentá-lo e dizer que ele está mentindo. E aí? É para enfrentar como, Lula?
igual na Nicarágua? É só uma pergunta, viu? Bom, você também já chamou, né, Lula, os pastores de farofeiros. A gente não tem que conversar com o pastor. A gente não tem que ficar atrás daquele farofeiro que fala, em nome de Deus, cometendo pecado todo dia. Aquele farofeiro. Disse que pastor que vota em Bolsonaro não pode ser pastor. O pastor que segue ele não pode ser pastor. Disse que pastor que vota na direita não crê em Deus. Não acredita em Deus, não pode falar em nome de Deus. Não pode falar em nome de Deus. Boa! Inclusive, num ato com o Lula, uma professora disse que as igrejas de periferia faziam parte de uma máfia. E o Lula nunca repreendeu essa professora. Periferias dominadas por igrejas que fazem parte de uma verdadeira máfia. Inclusive ele, sim, o Lula, defendeu aquele vereador de Curitiba, Renato Freitas, que invadiu uma igreja e foi caçado 2 vezes por isso, mas foi liberado pelo Barroso. Mas e a posição do Lula sobre a famosa pandemia? Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Mas se o Lula se preocupa tanto com a saúde, como a gente viu, por que que ele, na época da Copa do Mundo, disse que era melhor construir estádios do que construir hospitais? Agora tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Sabe, olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso. Isso poderia ter ajudado muito no enfrentamento à pandemia e, quem sabe, salvado milhares de vidas. Mas Lula, você é tão cristão, se preocupa tanto com as pessoas, não é mesmo? Eu só vou mostrar fotos para vocês de Lula com o ditador da Nicarágua. O que você está vendo aí são fotos de Lula com Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua, que nas últimas eleições ele ganhou. Sabe por quê? Porque ele prendeu todos os seus oponentes, os seus concorrentes. Sim, ele é tão amigo de Lula que agora, depois do primeiro turno, mandou uma cartinha para o Lula, parabenizando pelo primeiro turno e dizendo: a luta continua, a vitória é certa! O mesmo ditador que persegue cristãos. A polícia da Nicarágua extraiu de sua residência o bispo de Matagalpa e crítico do governo Rolando Álvares. A própria diocese de Matagalpa alertou nesta sexta-feira sobre a entrada da polícia na residência do bispo. O bispo estava retido junto com uma dezena de pessoas desde o último dia 4 de agosto. O mesmo ditador da Nicarágua, amigo de Lula, que expulsou freiras da ordem das missionárias da caridade, da ordem de Madre Teresa de Calcutá. Aquela Madre Teresa de Calcutá que condenava o aborto. Viu, Lula? Se uma mãe pode assassinar seu próprio filho e seu próprio ventre, o que falta a nós para matarmos uns aos outros? Para mim, as nações que legalizam o aborto são as mais miseráveis. Teve na Nicarágua, do amigo do Lula, bispo preso. Rolando Álvares, o bispo mais crítico do regime de Daniel Ortega, está há quase 1 semana em prisão domiciliar. Procissões proibidas. Suelo que es de María la nación. Dia da Bíblia proibido, fechou rádios católicas. O ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, mandou fechar emissoras de TV e de rádio e promove uma perseguição à Igreja Católica. E cortou o sinal da emissora CNN. O PT, inclusive, soltou nota de apoio à vitória do ditador da Nicarágua, mas apagou a nota porque não pegou bem, né? Inclusive, agora mais recentemente, o ditador da Nicarágua chamou a Igreja Católica de ditadura e de tirania. Elegir a los sacerdotes de cada comunidad, que sea la población la que los elija, y no que todo es impuesto. Es una dictadura, la dictadura perfecta, es una tiranía, la tiranía perfecta. Como é que o Lula não dá nenhuma palavra para repreender o seu amigo? Fora os apoios que o Lula já deu a outros ditadores como Hugo Chávez, Nicolás Maduro da Venezuela. Estou seguro que Maduro, como presidente, será capaz de realizar esta meta de Chávez.
que está transformando a Venezuela naquela destruição horrível, e ao seu amigo Fidel Castro, que ele chamou de mito. Mito é coisa de miliciano. E o grande mito continua. O Fidel é o único mito vivo na história da humanidade. Mito é coisa de autoritário. E eu acho que ele construiu isso às custas de muita competência, de muito caráter, de muita força de vontade. A primeira pessoa que eu vi ser chamada de mito foi o Bolsonaro. O Fidel é o único mito vivo na história da humanidade. E sobre a liberdade de expressão? Acho que a primeira coisa que ele tinha que pedir é a suspensão do WhatsApp. Até finalizar. Você sabe que o Lula já falou pelo menos 9 vezes em regular ou regulamentar os meios de comunicação e as mídias sociais? Vamos ter que regulamentar a internet, vamos ter que colocar um parâmetro. Vamos ter que fazer uma regulamentação na questão da internet, porque a internet é maravilhosamente bonito, maravilhosa, mas tem muito bandido se apoderando da internet, tem muito descontrole de informações e nós precisamos regular para que seja tratada como uma coisa benéfica à humanidade. Uma regulamentação que permita que a gente conduza a internet mais por bem do que por mal. Regular a internet, para que ela seja um instrumento do bem. Nós precisamos entrar nesse mundo, para tentar consertá-lo, para tentar moralizá-lo. Inclusive isso está na diretriz do seu programa de governo. O programa de governo não existe, existem diretrizes, coisas que vão balizar o seu programa de governo. Veja lá no ponto 118, a atual diretriz, tá bom? Diz lá, abre aspas, a liberdade de expressão não pode ser um privilégio de alguns setores, mas um direito de todos. Ai, que lindo. Dentro dos marcos legais previstos na Constituição, que até hoje não foram regulamentados. Então ele vai pegar a Constituição e vai regulamentar segundo o que ele entende, porque ele quer garantir a sua liberdade de expressão regulando os meios de comunicação. Vamos permitir ser derrotado pelo Zap, ou derrotado pelo fake news, ou derrotado pelo Telegram, ou pelo Instagram. E sobre o agronegócio, sobre o interior do Brasil que mantém o Brasil, que é povoado de cristãos. O Lula já disse que é preciso evitar o plantio de coisas desnecessárias. Um país pode ter toda a riqueza do mundo, mas se o governante não cuida de forma responsável em cuidar com a política ambiental responsável para evitar o plantio de coisas desnecessárias em áreas que precisam ser preservadas. Mas quem é ele para dizer o que é necessário ou não? Necessário é o trabalho de cada um que leva o seu sustento para casa. Inclusive disse, certa vez, que o prazer do fazendeiro é receber dinheiro e dar calote. Já chamou, inclusive, como a gente já sabe, o agronegócio de fascista. O agronegócio, sabe, que é fascista e direitista. Fascista e direitista. Inclusive sugerindo impor limites à classe média, dizendo que ela esbanja demais. Aqui na América Latina, sabe, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite que pode me contentar como ser humano. Eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala. Uma televisão já está boa. Eu quero um computador, eu quero um celular. Ou seja, na medida que você não impõe limite, você faz com que as pessoas... E aí, você da classe média, tá esbanjando muito? Ou você tá que nem o Lula, que tem uma casa de mais de 20 mil reais por mês, quase 8 milhões de patrimônio, um relógio Piaget de 84 mil reais em ouro 18 quilates e só um detalhe, você sabe que esse relógio que o Lula tava, de 84 mil reais, se você pegar o salário mínimo do trabalhador, isso custa quase 6 anos de trabalho ganhando o salário mínimo, só no relógio. Se prepare! Você que é cristão, decida. Não decida com base nas suas emoções. Não decida com base na sua percepção vaga das coisas. Decida com base em fatos. Veja os fatos que eu mostrei para você agora. Repasse esse vídeo ao máximo de pessoas, porque o voto cristão vai decidir estas eleições. O PT sabe disso e ele está tentando enganar você. Os fatos falam por si. A verdade liberta. Não se deixe enganar por lobos em pele de cordeiro que tem um discurso bonito, mas as suas ações fazem muito, muito, muito diferente do que eles falam.